Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe o seu coração, que o Senhor cuide da sua alma, que o Senhor produza aquilo que Ele pretende e deseja realizar no coração e na vida de todo aquele que crê, e indistintamente o projeto de Deus para a vida de quem crê e confia nele é de que essa pessoa possa experimentá-lo, é que essa pessoa possa desfrutar da presença, é que essa pessoa possa usufruir de todo o bem que o Senhor representa para nós que cremos no seu poder. Assim seja em nome de Jesus, e que a mão do Senhor, ó Deus, nessa noite, Pai, seja poderosa, Senhor, para ministrar aos nossos corações, para falar, Pai, com intensidade, com profundidade e com incandescência, Senhor, porque com incandescência entenderemos, ó Deus, o fervor, entenderemos o fogo do Teu Espírito e perceberemos, Pai, que é pelo mover, desejo do Teu coração, que estamos, Senhor, sendo agora acolhidos, abraçados, Senhor, instruídos em toda a sabedoria do Espírito. Nós precisamos e desejamos, Pai, ó Deus, de que a instrução seja completa, plena, absoluta e total do Teu Espírito. Assim submetemos o nosso coração a Ti, para que agora mesmo, Pai, o Senhor possa falar aos nossos corações e atentar, meu Senhor, a cada uma das nossas demandas, necessidades, Pai, porque sabemos que tens cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Bendizemos a Ti, glorificamos a Ti e não cessamos, Senhor, de agradecê-lo por tudo, porque Deus é bom o tempo todo e em todo o tempo Deus é bom. Aleluia, aleluia. O Evangelho de João no capítulo 6, esse é o texto que eu creio que o Espírito de Deus está ministrando aos nossos corações, falando com profundidade aos nossos corações. Capítulo 6, Evangelho de João, a partir do versículo 66. João, capítulo 6, versículo 66. Se você encontrou, diga amém. Glória a Deus. Assim está escrito na palavra de Deus. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondendo-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Fique à vontade na presença de Deus, porque eu sei que aquilo que eu tenho para falar é segundo a vontade de Deus, é conforme a direção do Espírito de Deus, para que nós entendamos que Jesus é tudo para nós. E talvez possa parecer algo que a gente já esteja ciente e a gente reafirme isso, mas é importante que você possa declarar, até para que você possa ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então cada vez que você declara isso sobre você mesmo, você reforça, você robustece a sua fé. A fé vem pelo ouvir. E é importante você ouvir que você precisa depender de Jesus, que você precisa esperar em Jesus. Ele é eterno e Ele é suficiente. Quando eu falo da eternidade de Jesus Cristo, e quando eu falo da suficiência de Jesus Cristo, eu quero me referir à totalidade que Ele representa para atender a tudo aquilo que a gente precisa. Toda a expectativa de vida que nós geramos, ela é suprida em Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós temos por esperança, viver, desfrutar, realizar, está ligado à pessoa bendita, extraordinária de Jesus Cristo. Você vai dizer, mas eu sei disso, eu sou crente, eu ouço isso toda hora, eu sou ministrado e para mim está tudo certo, não tenho nenhum problema com relação a isso. Mas eu preciso trazer esse assunto e é necessário que a gente possa abordar essa temática, porque quando nós pegamos a passagem que nós acabamos de ler, o texto diz respeito a algo que talvez pudesse ser muito comum, algo que pudesse ser muito natural, porque dizia respeito a uma realidade em que Jesus estava falando e ministrando cura, ministrando poder, ministrando a misericórdia, a graça dele. Mas existiam pessoas que não estavam ainda devidamente preparadas para entenderem quem era Jesus. Quem era Jesus?
Na realidade, assim, o relacionamento que nós alimentamos com Jesus Cristo diz muito respeito daquilo que nós temos construído nessa relação e quais são as nossas expectativas nela. Tem gente que se aproxima de Jesus apenas para atender um desejo, um alvo, um objetivo de vida, e talvez essa seja a busca dessa pessoa, apenas alcançar algo momentâneo, algo bem particular, algo bem temporal, mas depois não é necessário mais alimentar relacionamento. Tem gente que entende que o relacionamento com Jesus é um relacionamento perene, duradouro, permanente, independente do que qualquer coisa. E eu confesso para os irmãos que essa é a minha leitura. O meu relacionamento com Deus não prioriza aquilo que Deus vai fazer ou vai realizar segundo o desejo do meu coração, mas prioriza aquilo que é a vontade de Deus, que Ele quer cumprir, que Ele vai fazer, porque isso para mim, no meu entendimento, diz respeito à confiança plena, porque quem tem confiança plena não precisa viver uma vida de ansiedade, preocupado com as coisas. Jesus deixou isso muito claro para os seus discípulos, que perguntavam e diziam: o que é que nós vamos comer, o que é que a gente vai fazer? Mateus capítulo 6 fala a respeito disso. O que é que comeremos, o que é que beberemos, com o que é que nos vestiremos? Peraí, você está preocupado com coisas que não são prioritárias. Você não precisa focar nisso, a sua vida não depende disso. A sua vida depende de outra coisa. E do que sua vida depende? Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Isso, por mais que pareça algo repetitivo, parece também, de certa forma, algo inédito para muitas pessoas que precisam permitir que o Espírito de Deus descortine os seus olhos e tire a cegueira que muitas vezes faz com que as pessoas queiram se aproximar de Deus apenas pelo que Ele pode dar, pelo que Ele pode fazer. E talvez para muitas dessas pessoas agora seja a última alternativa, é o refúgio. Eu vou buscar Deus na expectativa de que Ele faça alguma coisa. Porque mediante a forma como você vai alimentar esse relacionamento, ou você vai continuar se relacionando com Jesus, ou você vai quebrar esse relacionamento, porque talvez ele não seja tão interessante e agradável para ser mantido. Por que eu trago esse texto, essa passagem, em que Jesus está ministrando? Ele está numa sinagoga, ele está em Cafarnaum, nas indas e vindas de Jesus, no seu ministério tão destacado e tão visível pelos sinais, pelas curas, por libertação, por tantos poderes ministrados sobre vidas, sobre pessoas, e que agora elas estavam indo atrás de Jesus Cristo. E ele deixa claro em João capítulo 6, versículo 26, ele diz assim: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Sabe qual era a leitura que Jesus tinha daquela multidão que estava indo atrás dele? Era gente que só queria ter alguma coisa, gente que queria apenas buscá-lo pelo que ele poderia dar. Tem alguém que está dizendo que realiza milagre. Para muitas pessoas era essa a impressão. Tem alguém dizendo que realiza milagres. Quem é? Está acontecendo, vai lá. O nome dele é Jesus, vai atrás dele. E se a gente parar para refletir nas nossas necessidades, quem não tem alguma coisa para resolver, quem não tem alguma questão ainda indefinida, quem não tem alguma coisa que precisa ainda ser ajustada? Imagina Jesus num lugar onde uma multidão apresentava agora os seus problemas, suas fragilidades, suas fraquezas, suas debilidades, e agora se aproximam de Jesus pelo que Ele pode dar, e Jesus percebe isso, e diz: vocês estão atrás de mim, não é pelos sinais, não é pelos sinais. Agora, por incrível que pareça, até os nossos dias hoje, diante de um sinal miraculoso, de um sinal de poder, de milagre, nós estaríamos sobressaltados, ainda que crendo no poder de Deus, mas isso traz uma grande alegria ao nosso coração, mas um sobressalto. Meu Deus, que poder! Jesus, que poder! O Senhor curou alguém que estava com uma enfermidade. Deus, que poder! Nós cremos nesse poder, sim ou não? Cremos, claro que cremos. Mas ainda assim, ainda que crendo, o nosso coração ele salta de prazer, ele salta de júbilo. Deus, que coisa extraordinária o Senhor fez. Porque nós sabemos o que representa um sinal da parte dele, o sinal da parte de Deus.
Mas para aquelas pessoas parece que esses sinais não falavam nada. Parece que para essas pessoas as evidências de poder da parte de Jesus Cristo não representavam nada. Porque imagina você, o que chamaria mais a atenção de alguém? É o fato de haver, por exemplo, comida, ou o fato daquela comida em escala pequena se multiplicar num grande volume? O que você acha que chamaria mais atenção? É o fato de ter comida, ou de existir uma pouquinha comida e se tornar num grande volume de comida para alimentar uma multidão? Claro que é a multiplicação da comida. Mas para aquelas pessoas importava somente ter a comida. Não importa como, mas eu estou atrás da comida. Eu estou atrás da comida. Jesus declara exatamente, percebendo que aquelas pessoas estavam atrás apenas do que elas poderiam usufruir. Jesus diz assim: vocês estão atrás daquilo que sacia as suas próprias vontades. Vocês não vêm até mim por causa dos sinais, vocês não me procuram por causa dos sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Vocês trabalham pela comida, vocês trabalham pelo que vocês podem ter. E Jesus estava se apresentando para dizer: ei, olha para mim, eu quero me relacionar com você. Eu quero que você saiba que eu sou o Filho de Deus. Eu quero que você saiba que tem um projeto desenhado para abençoar a sua vida, para construir na sua vida, mas que você só vai usufruir disso se você se relacionar, se você olhar para a relação, para a intimidade, para a comunhão, não pelo que você pode usufruir, não pelo que você pode ter dele, não pelo que você pode ter dele. Até que perguntam a Jesus assim: mas como que a gente vai fazer a obra de Deus? Então a questão é essa: como que a gente faz essa obra? Como que a gente faz a obra de Deus? Jesus assim: mas a obra de Deus está clara. A obra de Deus é tão somente que você creia. Creia, somente creia. Isso me leva a pensar a respeito de uma coisa. Crer diz respeito a colocar em prática a nossa fé. E a fé não pode estar associada a nada do ponto de vista emocional, porque a nossa emoção, ou as nossas emoções, elas flutuam. As nossas emoções sofrem altos e baixos, mas a fé fala de estabilidade. Sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor. Fé fala de constância. Fé fala de uma plataforma, de um patamar de envolvimento e de confiança, de crença em Deus, que nada pode nos abalar. E eu começo a entender porque em algumas histórias das Escrituras nós vemos que essas pessoas permaneceram firmes. Eu me lembro muito do apóstolo Paulo, e ele é uma referência muito destacada no Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, e eu quero trazer principalmente, na realidade, o Novo Testamento, para falar de Paulo, porque Paulo, e ele dizia isso, né? Eu sei e sempre soube viver na abastança e também na escassez. Paulo era alguém que sabia viver todos os momentos da vida, mas sem perder a constância da fé, sem perder a linearidade da fé, porque a fé não sente, a fé sabe. A fé não sente, a fé sabe. Já que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção, a prova das coisas que não se veem, segundo está lá escrito em Hebreus, capítulo 11. Se a fé, ela é o firme fundamento daquilo que se espera, ainda que você não veja, eu não preciso sentir, eu preciso saber. E se eu sei que tem uma palavra empenhada, se eu sei que tem uma palavra que é sustentáculo de uma promessa, eu sei que ela não vai falhar, porque Deus é inerrante, Ele não erra, Ele é infalível, Ele não falha. E eu poderia usar a própria Bíblia para dizer, conforme está escrito em Jeremias: eu velo pela minha palavra para cumpri-la, para fazê-la cumprir. E a gente poderia pegar a própria Bíblia para dizer, ela está dizendo que ela vai fazer acontecer. A palavra está dizendo que ela é viva e é eficaz, lá de Hebreus de novo. Ela está dizendo que ela não falha, mas o problema nunca foi a palavra. O problema nunca esteve nas Escrituras, mas a maneira como as pessoas começaram a entender as Escrituras.
E quando eu falo de entender as Escrituras, estou falando diretamente da forma como as pessoas enxergam Jesus Cristo e se relacionam com Ele, porque Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Está lá no primeiro capítulo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sempre a palavra falou da pessoa de Jesus, manifestando a materialidade de Jesus, a existência de Jesus. Agora imagina que naquele contexto, naquela condição, as pessoas estão ali somente porque querem alguma coisa, ouviram falar que tem alguma coisa acontecendo, ou coisas estão acontecendo, e eu posso tirar algum benefício disso. Isso diz tanto respeito ao comportamento das pessoas, que a gente não precisa ir longe. Basta você ver alguma informação do tipo: tombou um caminhão na estrada e em 10 minutos toda a mercadoria já foi saqueada. Porque as pessoas não estão preocupadas na causa do acidente, não estão preocupadas na razão de ser daquilo ter acontecido, e sequer talvez não estão nem preocupadas com o estado de saúde de quem se envolveu no acidente. O importante é que elas podem tirar alguma coisa, elas podem se apropriar de alguma coisa. E ainda entendem que isso é lícito. Isso é um furto, tipificado criminalmente pelo nosso código, não é? É criminal. Isso é crime. Mas isso se popularizou, se tornou algo tão natural, tão normal. Agora imagina isso acontecendo nos tempos de Jesus, onde a presença dele era o que havia de menos importante para elas. Porque o que era mais importante para aquelas pessoas era o que elas poderiam tirar, o que elas poderiam ter do Filho de Deus. O que elas poderiam ter do Filho de Deus. Aí Jesus está lá em Cafarnaum, está ministrando e está dizendo: olha, eu sou o pão da vida, coma deste pão. E começavam a murmurar e começavam a perguntar uns para os outros: mas como assim ele é o pão da vida? Como ele está dizendo que desceu do céu? Esse não é o filho de José? O filho do carpinteiro? Não é esse, não é? A gente não conhece, não viu ele menino? Que história é essa? Como é que é isso? E Jesus, percebendo tudo, né? Todo o comportamento daquelas pessoas, mas ele observando exatamente o aspecto da incredulidade e o foco apontado para os objetivos que aquelas pessoas tinham. Olhavam para Jesus como mais alguém de quem se poderia tirar alguma coisa. Aí Jesus chama a atenção daquelas pessoas e trazendo agora o centro do coração delas para a pessoa dele, Jesus Cristo. Parecia que não tinha mais importância aquilo. E a Bíblia diz, do texto que nós lemos, versículo 66, do texto que nós lemos, a Bíblia diz que aquelas pessoas começaram a se afastar, elas começaram a se distanciar. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, porque aquele discurso não era interessante. Vou dizer para você uma coisa: nós gostamos de falar de salvação, nós gostamos de falar de arrependimento, nós gostamos de falar de uma vida de intimidade com Cristo, nós gostamos de falar sobre uma vida de retidão, sobre o bom caráter e a boa ética como prática de vida cristã. Nós gostamos de falar disso. Se de repente alguém acha que vai entrar na igreja e vai participar de um culto onde vai ouvir alguém dizendo assim: olha, Deus vai fazer com que a sua conta bancária ela se multiplique, olha, Deus vai te dar um carro amanhã ou depois, olha, o Senhor vai te dar uma casa daqui para o final do mês, vai frustrar algumas pessoas, porque nós entendemos que o nosso chamado, a nossa vocação e a nossa responsabilidade é consertar pessoas na terra, é conduzi-las ao conserto. Consertar na perspectiva de conduzi-las ao conserto. Quem conserta segundo a própria vontade de cada um é o Espírito de Deus. Um é o que planta, outro é o que rega, mas é o Espírito de Deus que dá o crescimento. Então nos permitimos o ouvir de alguém, o plantar de alguém, nos permitimos o regar de alguém e deixamos que o Espírito de Deus dê o crescimento. Mas assim como acontecia com aquelas pessoas, ou boa parte delas, o ouvir Jesus falando a respeito do que era importante, não surtia tanto significado, não tinha tanta expressividade para aquelas pessoas. Elas estavam querendo alguma coisa.
O que é que eu tenho? O que é que eu posso ter? O que é que eu posso levar? O que é que eu posso carregar? Do que eu posso me beneficiar? E Jesus está falando de salvação. Quando ele diz assim, olha, a obra de Deus é essa, que você crê em mim. A obra de Deus é essa. Eu imagino que para algumas pessoas é assim, poxa, era isso só? Me falaram que estava acontecendo coisas assim, que poderiam atender as minhas necessidades. Alguma coisa que eu poderia ter para mim. E é isso só? Crer no seu nome? E a gente precisa saber colocar o peso certo naquilo que a gente julga ter valor, ter significado, ser expressivo e ser valoroso para nós. E nós entendemos que falar de salvação é importante sim, porque do que vale o homem ganhar o mundo inteiro, do que vale alguém ter tudo aquilo que ela deseja e ir para o inferno, do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não, nós precisamos falar de salvação sim, nós precisamos falar de arrependimento, nós precisamos falar de confissão de erro, de pecado. Nós precisamos lembrar, não é do fato da mulher adúltera não ter sido apedrejada somente, mas lembrar de que Jesus disse para ela, vai, não peques mais. Nós precisamos lembrar daquele coxo de Betesda que foi curado, foi posto de pé, o Senhor curou, mas Jesus disse, olha, conserte sua vida, porque senão coisas piores vão lhe suceder. E nós precisamos falar de que podem existir coisas piores. Ainda que a gente se alegre com o fato dele operar o milagre, que foi o que Jesus estava dizendo. Vocês não estão vindo atrás de mim pelos sinais. Vocês estão vindo atrás de mim pelo que há de comer. E o comer no contexto era o que vocês podem usufruir, que vocês podem ter de mim, do que vocês podem se beneficiar pela minha presença. Jesus está colocando os pingos nos is, está fazendo o devido ajuste, dizendo para aquelas pessoas, me busquem pela razão certa, pelo objetivo certo. E ele está se mostrando como, estou aqui, Jesus eterno e suficiente. Estou eu aqui, Jesus eterno e suficiente, para falar de salvação e falar de suprimento. Em toda a eternidade, antes da fundação do mundo, e toda a eternidade depois que se cumpra aquilo que a Bíblia preconiza no livro de Apocalipse, Ele é Senhor de eternidade em eternidade. Mas faltava para aquelas pessoas entenderem a razão, o motivo certo, a razão pela qual elas estavam diante do Mestre, do Cristo de Deus, porque elas estavam apenas querendo receber alguma coisa. Jesus não tinha para dar o que elas queriam, ou melhor, não que ele não tivesse, mas essa não era a razão, esse não era o propósito. Enquanto elas estavam querendo tirar um benefício particular, Jesus estava falando de mudança de vida, transformação de vida, metanoia, muda a postura, muda o jeito. E é o que nós trazemos da igreja, o que a gente aborda na igreja. Olha, que Deus vai abençoar, porque é uma consequência natural. Assim como está escrito no livro de Gálatas, que tudo quanto pôs o homem semear, isso também ceifará. Jesus deixa claro isso a respeito daquilo que nós plantamos e que nós colhemos. E para o nosso bom entendimento aqui, será que a gente plantaria alguma coisa para que o fruto fosse outro, senão aquele que nós sabemos e saberíamos que o fruto seria dado? Você acha que Deus não te honra? Você acha que Deus não cuida de você, da sua vida? Ou você acha que não existem consequências pelas coisas erradas que de repente você ou alguém que você conhece faça? Na medida em que ele não toma por inocente o culpado, mas a consequência, ela sempre vai corresponder àquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Porque até o deixar de fazer é uma ação. A ação de não fazer nada, ainda assim é uma ação, é uma escolha. E toda escolha vai gerar alguma consequência. Jesus está falando para aquelas pessoas e dizendo para elas qual era o motivo certo, qual era a razão certa. Na medida em que muitas daquelas pessoas se afastaram de Jesus, ele fala para os 12, e ele diz assim, vocês também vão? Veja, ali estavam os apóstolos, os escolhidos, os mais chegados,
e outros tantos discípulos, Jesus nunca fechou o clube para os 12. Mas ele se manteve acessível e aberto para todos que crescem nele, no seu poder, e desejassem a sua presença. Desejassem a sua presença, coisa que ele percebe em Pedro. Quando ele pergunta, quando Jesus diz, vocês também vão querer ir embora, está todo mundo indo embora. Não interessa mais. Não interessa porque eles querem alguma coisa para eles. Eu estou trazendo a palavra de transformação de vida. Eu estou trazendo alguma coisa para mudar as suas percepções de vida e as suas concepções de vida. Querem ir embora também? E Pedro diz, não, porque para onde é que nós iríamos? Tinha para onde? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna. E eu vejo que Pedro, ele entende, porque ele diz assim, eu não posso ir para um lugar em que se trate de algo tão importante que é a eternidade, porque palavra de vida eterna vem de ti, mestre. Eu não posso, na certeza de que há uma eternidade proposta para a vida de todas as almas viventes na terra, aquelas que já passaram, aquelas que nos precederam, aquelas que virão, todas terão um destino. Mas Pedro entendia bem a razão de ser da sua alma, e dizia a Pedro, eu não posso ir para outro lugar, não posso me afastar de ti, mestre, porque eu só vou encontrar a palavra de vida eterna no Senhor. Se eu for para qualquer outro lugar, eu vou me desvencilhar, eu vou perder contato, eu vou perder a referência. Jesus precisa ser a sua referência, irmão. Jesus tem que ser, irmã, a sua referência. Todo tipo de experiência a gente está sujeito a viver, todo tipo. Em todas elas, a gente vai precisar saber que Jesus é referência, Jesus é parâmetro. Isso não pode ser tratado romanticamente, como se a gente apenas fizesse alguma associação com uma passagem das Escrituras, mas a gente precisa entender isso, que isso é materializável, que isso é concreto, que isso é factível, que isso é real. Isso é real. Aí Jesus está falando para aquelas pessoas, vocês estão me buscando pela razão errada. Mas quando ele pergunta para os seus apóstolos, vocês vão embora também? E Pedro diz, não, porque somente no Senhor nós vamos encontrar a palavra de vida eterna. Jesus está dizendo, você entendeu, Pedro? Você entendeu? É isso. Eu estou falando de algo que vai além daquilo que as pessoas querem buscar, das expectativas tão pontuais, tão previsíveis do homem. Diante de uma vida que é tão fugaz, que é tão efêmera, diante de uma vida que é tão passageira, eu estou falando de algo que é maior, eu estou falando de eternidade. E normalmente quando eu falo com as pessoas, eu digo para elas assim, ainda que elas estejam preocupadas com questões da vida, da rotina da vida, eu falo para elas assim, olha, não fica preocupado, não fica preocupada, porque o Senhor tem uma eternidade preparada para você. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando, a dificuldade, o problema. Não, eu sei de tudo isso. Eu sei de tudo isso, mas eu não consigo mensurar como algo tão significativo o problema, a dificuldade diante de uma eternidade. Então vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. E eu quero com essa palavra encorajar você a você ser fiel a Deus. Com essa palavra eu quero estimular você a ser fiel a Deus, a você ser fiel a Deus. Mesmo quando você pareça sem forças, mesmo quando tudo pareça o contrário, e tem gente que de repente pensa assim, não vai dar certo mesmo, agora joga para cima. Às vezes a gente usa desse vulgo popular, né? E a gente diz assim, joga para cima, chuta o pau da barraca. Não, vale a pena. Não vale a pena você chutar o pau da barraca, não vale a pena você jogar fora o privilégio de você se relacionar com Deus. Ele não vai mensurar o seu valor pelo que você tem, pelo que você conquistou. Ninguém vai chegar diante dele para dizer, olha Senhor, eu conquistei propriedades na terra, eu juntei carros, contas bancárias recheadas. Não é isso. Ele não vai mensurar o valor que você tem pelas coisas que você conquistou. Ele vai mensurar o valor que você tem pelo seu coração. É pela forma como você cuidou do relacionamento, é pela maneira como você tratou da intimidade. Isso talvez seja algo que
repetitivo, algo que você já tem escutado antes. Mas quantas vezes no decorrer do tempo nós somos minados? A vida que a gente tem, a vida das pessoas é uma vida de constante ação que tende a minar as nossas forças. É problema, tem que resolver, tem que fazer, ninguém tem mais tempo para nada. A gente pergunta aí, quem tem tempo? Não, ninguém tem tempo para nada. E quando a gente vê assim, não ter tempo para nada, é não ter tempo para se relacionar com Deus, é não ter tempo para orar, é não ter tempo de conversar com Ele, é não ter tempo de parar um momento, um instante, dizer, vou me desligar de tudo, vou dizer, Senhor, Pai, Paizinho, Papai, está acontecendo assim, olha Senhor, está me incomodando, esse negócio está me trazendo, poxa, tá desconfortável, olha Pai, não, as pessoas querem trazer um relacionamento de extrema formalidade. Quando eu falo de formalidade, nesse contexto, eu não estou falando de irreverência, mas há quem se coloque diante de Deus cheio de tanta formalidade, que acaba sendo muito mais religioso do que sendo sincero de coração. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. E você consegue ser reverente a Deus, mesmo não sendo religioso a tal ponto de guardar tanta formalidade. Fala com Deus, conversa com Deus. Ele é eterno e Ele é suficiente. E eu gosto dessa palavra suficiente, porque a suficiência fala do suprimento de Deus para tudo. Tudo. E muito mais do que aquilo que você precisa, do ponto de vista material, por exemplo, Ele te concede do ponto de vista da alma, porque somente Ele pode preencher os vazios que nós carregamos, irmãos. Somente Ele pode preencher os buracos que nós encontramos na vida, ou acabam fazendo parte da nossa caminhada, da nossa jornada. Por isso que eu estou te encorajando, para você não se afastar dele em hipótese alguma. Hipótese alguma. E eu creio que essa palavra está falando ao seu coração, porque de repente era o que você precisava para dizer, eu vou continuar, eu vou ser insistente, eu vou ser resiliente. O Evangelho fala muito de resiliência, de pessoas que até podem tropeçar, balançam, sacodem para um lado, balança para o outro, mas se mantêm firmes no propósito. Se mantêm firmes no propósito. Quando Jesus fala, capítulo 6, versículo 67, disse Jesus aos 12, vocês também querem ir embora? Jesus estava falando da base do relacionamento. A base do relacionamento não diz respeito ao que alguém pode tirar de alguém, pode usufruir de alguém. Jesus estava dando escolha para eles, os 12. Jesus estava dizendo, se vocês quiserem podem ir. Não vou prender vocês, não vou barganhar com vocês, não vou trazer nenhuma moeda de troca, não é o toma lá da cá. Se vocês quiserem podem ir. Porque se vocês forem, é porque vocês não entenderam o propósito. Se vocês forem, vocês não entenderam. Da mesma forma que essa multidão, boa parte delas também não entendeu. Vocês podem ir. Ele não quer te obrigar a nada. Para que Ele seja suficiente na sua vida, isso não diz respeito a você estabelecer um acordo de barganha. Eu te dou, o Senhor me dá. Ele está querendo um relacionamento. Um relacionamento. É claro que se a gente fizer algum paralelismo com algo da vida, que vai ser extremamente equivocado, e eu procuro não fazer, porque eu acho que é tão discrepante a gente pegar uma passagem das Escrituras, mas acaba sendo de certa forma didático, para a gente entender um pouco como as coisas acontecem. Relacionamento, por exemplo, conjugal, o relacionamento de pais com filho. Você ama seu filho, você ama seu esposo, sua esposa. Você não é obrigado a fazer. Entenda isso. Você não é exigido a fazer. Você faz porque você entende que faz parte. É natural. É natural. Você vai amar o seu filho. Ele é parte de você. Ele é extensão de você. Difícil a gente conceber alguém olhar para o filho e
e rejeitar o filho, não, é parte. Alguém olhar para a esposa ou esposa e assim, não, eu sou indiferente, não, não tem como, não tem como, porque isso faz parte do relacionamento, e nós vamos construindo profundidade na intimidade por coisas talvez nós julguemos ser tão simples e superficiais. Você sai, vai em algum lugar, compra uma bala. Você vai e compra uma bala para a esposa. Você, poxa, uma bala? Não, não é uma bala, não é pela bala, é pela lembrança. Eu não trouxe para você uma bala, eu trouxe para você uma lembrança, para dizer que você não sai dos meus pensamentos. Olha que lindo. Olha que coisa. Jesus está falando para aquelas pessoas: se vocês vão embora porque vocês não entendem o significado e o propósito das coisas, vocês estão querendo resultados unilaterais, vocês querem coisas para vocês, vocês querem usufruir para vocês. Relacionamento com Deus fala de uma profundidade tão grande, de um entrelaçamento tão grande. O Senhor, quando Ele fala de amai-vos uns aos outros, amar os irmãos, Ele fala ame entranhavelmente. Entranhavelmente diz respeito à entranha. Entranha no corpo humano é o que popularmente se chama de tripa. São as entranhas. Ame com tudo que você pode. Não seja superficial, mas ame até na profundidade daquilo que seu corpo físico representa. Se entregue por completo, ame por completo. Jesus está falando de um relacionamento profundo, inquebrável e infalível. Ele não te obriga a nada, não te obriga a coisa nenhuma, absolutamente nada. E Jesus olha para aquelas pessoas e percebe em Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. A gente vai para onde? Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Ele encontra em Pedro alguém que reconheceu. A nossa vida precisa ser uma vida de reconhecimento de quem é Jesus Cristo, sabia? A gente precisa saber quem é Jesus. Numa realidade de tanta autossuficiência, a gente precisa saber quem é Jesus. Nós precisamos tornar isso como fundamento de ensinamento para as gerações vindouras. A gente precisa reforçar isso até para a construção da nossa fé em Deus, ou a robustez da nossa fé em Deus. O que você tem não vem de você, irmão. Não é seu, não é seu braço, não é seu talento, não é sua beleza, não é nada. Deus te deu. Deus te deu. Ah, mas só eu tenho habilidade para fazer tal coisa. Deus te deu. Mas só eu consigo fazer tal trabalho. Foi Deus quem te deu. Ah, eu estou bem posicionado profissionalmente. Foi Deus quem te deu. Ah, financeiramente estou vivendo uma vida abastada. Foi Deus quem te deu. E a arrogância, a prepotência do homem leva o homem a esquecer de Deus, porque ele acha que ele pode fazer tudo. E se ele consegue fazer tudo o que ele acha que ele consegue fazer, que ele pode fazer, ele acha que Deus não acrescenta em nada na vida dele. Nada, absolutamente nada. E aí que a gente percebe que Pedro entendeu qual era a razão. Porque Jesus não estava falando de nada material. A gente vai para onde? Se palavra de vida eterna ninguém pode dar. A gente pode ganhar muito dinheiro, mas vida eterna não tem. Pode estar muito bem posicionado no trabalho, mas vida eterna não tem. Pode ter tudo que qualquer pessoa desejaria ter, tudo que é bem material, mas não tem vida eterna. E eu não vou trocar a minha eternidade junto ao meu Pai por nada que esse mundo possa ofertar, irmão. Não vou. Porque enquanto aqui eu estiver, enquanto aqui você estiver, nós estaremos usufruindo da bondade de Deus. A bondade de Deus, que vai te suprir, que vai cuidar de você, que vai zelar por você.
que por mais dificuldades que possam existir, ou maiores problemas que a gente julgue viver, Ele vai estar cuidando da gente. E aí se prepara, porque a melhor parte ainda está por vir. O melhor ainda está por vir, a eternidade. A eternidade. Enquanto os nossos olhos, eles são atraídos para tanta coisa nessa vida, o Senhor está dizendo aqui, eu estou trazendo a eternidade para você. Não joga fora a eternidade. Não abdica desse grande privilégio que é usufruir, desfrutar da eternidade ao lado dele, ao lado do Pai. Não joga fora isso. Não abandona isso, não abdica disso. E Pedro entendeu, somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu sei, eu reconheço. Eu reconheço. E a gente precisa fazer esse exercício. Faz esse exercício, irmão. Quando você estiver pronto para sair para trabalhar amanhã, se lembra que foi Deus quem te deu. E se você estiver insatisfeito, talvez não seja ainda o que você queira, não se empenhe, se esforce, melhore, mas não, deixa eu usar um termo bem popular, não é cuspir no prato que comeu, sabe? É reconhecer que Deus fez, e Deus está fazendo, e Deus está abençoando, Deus está prosperando. Tem dia que talvez a coisa fique um pouco mais favorável, tem outro dia que talvez não seja tanto, mas isso não é o mais importante. O importante é eu manter a certeza de que tem algo melhor preparado por Ele, para mim, para você. Tem uma eternidade, tem uma eternidade. Essas coisas são passageiras, são temporárias. E Pedro está reconhecendo isso. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, mestre. Tem nada que eu possa usufruir, tem nada que possa me beneficiar, não tem nada que seja melhor, que seja mais importante do que estar diante do Senhor. Pedro estava fazendo uma confissão e uma declaração, dizendo, pode todo mundo ir embora, mas eu não vou. Porque eu sei que a eternidade diz respeito ao Senhor, à sua obra, à sua vida, à sua existência, ao seu propósito. O que é que te move para você se relacionar com Deus? Versículo 69, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. A mesma fala do apóstolo Pedro. Ele está dizendo, nós sabemos, nós reconhecemos e nós cremos. Cremos porque nós conhecemos, cremos porque sabemos, cremos e conhecemos que tu és o Cristo, Filho de Deus. Nós conhecemos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Isso reposiciona corações, isso reposiciona vidas. Isso redimensiona o valor da vida e da existência, a razão de ser pelo qual você está nessa terra. Isso diz respeito a quem você é diante de Deus. Como você o vê, como você o enxerga e como você se relaciona com Ele. Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Somente o Senhor é eternidade. Não há eternidade fora do Senhor. Não há eternidade em plenitude fora de Deus. Não há. Então se mantenha firme, irmão. Se mantenha firme, irmã. Seja encorajado, encorajada a reconhecer que Jesus é eternidade para você e que Ele é suficiência para você. Suficiência para tudo aquilo que você precisar nessa vida. Tudo que você precisar nessa vida, Ele te supre. Tudo, absolutamente todas as coisas. Todas as coisas, Ele te supre. Tudo. Ele é suficiência e Ele é eternidade. Porque os planos de Deus são maiores do que os seus. Os propósitos de Deus e pensamentos do Senhor são mais altos. Amém?